Agora a aula sobre os movimentos siderais do planeta Terra. O planeta Terra faz parte, então, do Sistema Solar, que corresponde a um conjunto formado por uma estrela, que é o Sol, asteroides, satélites, que são as luas, meteoros, cometas e 8 planetas com formas esféricas. Todos os planetas realizam 2 movimentos principais, rotação e translação. Então, o movimento de translação, a órbita que a Terra faz em torno do Sol, que dura 365,25 dias, ou seja, 365 dias, 5 horas e 47 minutos. Então, por não serem 365 dias exatos, a cada 4 anos se convencionou o ano bissexto, que acrescenta um dia no mês de fevereiro. Então, o movimento de translação ele ocorre devido ao campo gravitacional gerado pela massa do Sol. Então, faz com que a Terra fique orbitando numa trajetória em formato de elipse, que é quase um círculo perfeito. O diâmetro médio é de quase 300 milhões de quilômetros. E a velocidade média que a Terra se move no espaço é de 29 quilômetros por segundo, ou seja, mais de 100 mil quilômetros por hora. A variação do raio da trajetória ocorre nos períodos de periélio, que ela fica mais próxima do Sol, com 147 milhões aproximadamente de quilômetros de raio, e no afélio, que fica com mais de 150 milhões de quilômetros de raio, que ela fica mais afastada do Sol. Então, dá para perceber nessa imagem quando ocorre o periélio e quando ocorre o afélio. O periélio ocorre nos meses de setembro e março, e o afélio nos meses de dezembro e junho. Em outros meses ocorrem situações mais intermediárias. As estações do ano, então, que ocorrem devido ao movimento de translação e também devido ao eixo de inclinação da Terra, o eixo axial da Terra. Então, o ângulo de inclinação do eixo axial é de aproximadamente 23 graus e meio. Combinado com a translação é o que permite ocorrer as estações do ano. Essa imagem mostra aí a diferença do Sol sobre a Terra, dependendo do mês e dependendo também do lado que a Terra está em função da inclinação, né? O lado que eu digo assim, Polo Sul e Polo Norte. Então, se no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte, ao contrário, é inverno. E no Polo Norte vai ter uma noite de aproximadamente 6 meses. O que significa que, se é verão no hemisfério norte, né, na situação oposta, no hemisfério sul é que vai ser inverno, e é no Polo Sul, ou seja, na Antártida, é que vai ter uma noite de aproximadamente 6 meses. E também, quando no hemisfério sul é verão, isso significa que na Antártida vai ter um dia, entre aspas, que dura aproximadamente 6 meses. Outra coisa interessante de saber é sobre os solstícios e equinócios. Então, os solstícios se referem aos períodos de verão e inverno, e os equinócios aos períodos de outono e primavera. Então, o hemisfério norte vai ter o solstício de verão no dia 22 de junho. E nesse mesmo dia, nós vamos estar tendo aqui no hemisfério sul o solstício de inverno. Agora, com relação à primavera e outono, se convencionou também o dia 23 de setembro, que vai ser no hemisfério norte, no dia 23 de setembro, vai ser o equinócio de outono, enquanto no mesmo dia nós vamos ter o equinócio de primavera no hemisfério sul. Agora, o movimento de rotação, ou seja, aquele que a Terra realiza em torno de si mesma, e é uma volta completa no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Dura aproximadamente 24 horas, ou seja, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E a velocidade média dessa volta é de aproximadamente 1.674 quilômetros por hora. A Terra realiza outros movimentos, que são a precessão de equinócios, a nutação, que é a oscilação do eixo em até 700 metros, que dura 18 anos aproximadamente,
e a oscilação de Chandler, que são os movimentos circulares devido ao efeito da distribuição de massa do planeta, que dura aproximadamente 433 dias. Tem também uma videoaula sobre isso, e se vocês ainda tiverem dúvida, eu sugiro darem uma olhada lá, porque nada como ver animação, né, um desenho sobre isso, para a gente entender melhor quais são esses outros movimentos. Quando eu comecei a aula de fuso horário, eu escrevi na apostila para vocês que era interessante a gente relembrar o que é coordenada geográfica, que eu acho que vocês já tiveram isso antes, né? Antes do ensino médio. Então, elas são linhas imaginárias que permitem localizar pontos e áreas e nos situar em qualquer parte do planeta Terra. Então, elas são indicadas em graus, por exemplo, em Greenwich e o Equador são 0 graus, e os trópicos são aproximadamente 23 graus norte ou sul. Reparem que a altitude dos trópicos é a mesma do eixo axial da Terra, ou seja, do eixo de inclinação. Os paralelos, eles são mais importantes para a gente saber climas. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Então, eles são traçados no sentido horizontal a partir da linha do Equador, que é a linha 0. Eles são traçados nas direções sul e norte, tá? Então, os mais conhecidos são, por exemplo, a linha do Equador, os trópicos de Câncer e de Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico. E os meridianos, que são mais importantes para nós estudarmos aqui os fusos horários agora, que são traçados no sentido vertical, ou seja, de polo a polo, a partir do meridiano de Greenwich, nas direções leste e oeste. Então, nós temos os meridianos que representam as longitudes, a gente pode dizer distância longitudinal. A partir do meridiano de Greenwich, são estabelecidos os fusos horários, que vão até o antimeridiano de Greenwich, ou seja, aquele que fica exatamente atrás do meridiano de Greenwich, a 180 graus. Então, os fusos são zonas horárias, né? Eles são uma convenção mundial para estabelecer a hora em que cada parte do planeta, de acordo com o movimento de rotação. Lembrando que o horário aumenta para leste e diminui para oeste a partir do meridiano de Greenwich. Então, se nós estamos a oeste do Brasil, nossos fusos serão atrasados em relação a Greenwich. E aí, os fusos foram divididos pelo número de horas que a Terra demora para fazer a rotação. Então, temos 24 fusos. Como a Terra é redonda, ela mede 360 graus, então nós pegamos a medida diária da Terra, 360 graus, dividimos por 24 fusos, o que deu 15 graus. Ou seja, cada fuso, 15 graus. Ou seja, cada hora também tem 15 graus. Então, vamos pegar um exercício de exemplo. Então, se a gente sabe que são 10 horas e 30 minutos, que horas seriam num fuso situado a 90 graus leste de Greenwich? Então, estamos falando de hemisférios diferentes, hemisfério leste e oeste. Nós vamos somar, nós vamos ver a distância longitudinal entre esses dois locais. Então, nós vamos somar 60 graus de um local mais 90 graus do outro. Temos 150 graus de longitude, ou seja, de distância longitudinal. Sendo que um fuso horário, 15 graus e 1 hora. Isso significa que 15 graus é igual a 1 hora, né? Só lembrando. Então, nós vamos transformar em graus essa distância longitudinal. Vamos dividir por 15 para termos a resposta em horas. Então, são 150 graus de distância longitudinal dividido por 15 graus, que é cada fuso. Ou seja, nós vamos ter 10 fusos. 150 dividido por 15 igual a 10. Ou 10 horas de distância entre um local e outro. Lembrando que sempre que a gente vai para leste, aumentam as horas. O que a gente vai fazer então? Nós vamos somar. São 10 horas e 30, 10 horas. Ou seja, no local que fica a 90 graus leste, são 20 horas e 30, quando num local que fica a 60 graus oeste, são 10 horas e 30 da manhã. E a gente também tem que lembrar que os fusos são denominados UTC, GMT. Isso significa que os fusos vão ter uma nomenclatura assim: UTC mais 1, UTC menos 1, GMT mais 6, GMT menos 6, dependendo se é para leste ou para oeste a partir de Greenwich. Então, esse é até tranquilo também de fazer. É o mesmo raciocínio. Se são, por exemplo, 12 horas
numa cidade que fica no UTC -3, por exemplo, a maior parte do Brasil, são que horas na Islândia? Veja, a Islândia ela fica ali no sudeste da Groenlândia, bem no norte do mapa, bem no centro, está escrito Iceland. Então, ali é UTC 0. São quantas horas de diferença? 3 horas. Então, se no Brasil, por exemplo, são 12 horas, na Islândia são 15 horas. A gente soma, porque é para o lado leste. A França fica no UTC +1. Então, são 16 horas, uma horinha a mais do que na Islândia. Vale lembrar que aquele fuso 180 graus também é chamado de linha internacional da data. Bom, então o fuso -2, que é o primeiro fuso do Brasil, ele fica mais em algumas ilhas brasileiras, né? Então ele é o fuso mais a leste. A ilha mais conhecida é Fernando de Noronha. O fuso -3 é o fuso do horário de Brasília, ele fica na maior parte do Brasil, essa partinha amarela todinha no mapa. O fuso -4 é só uma faixa do oeste brasileiro, que também é muito grande essa faixa, mas é menor do que a quantidade de áreas do -3. Mas a gente vê ali, né, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Rondônia e uma parte do Amazonas. E o nosso último fuso, -5, só pega o Acre e um pedaço do Amazonas no extremo oeste. Então, aqui essa parte é para a gente também fazer um exercício só para o Brasil. Então, se são 20 horas em Goiânia, no estado de Goiás, que horas são em Fernando de Noronha, que é aquela ilha lá que eu falei que é a mais famosa? Que horas são em Cuiabá, que fica no Mato Grosso? E que horas são no Rio Branco, que fica no Acre? Então, em Fernando de Noronha, é 1 hora a mais. Então, se são 20 horas em Goiânia, são 21 horas em Fernando de Noronha. Se são 20 horas em Goiânia, em Cuiabá, que é no Mato Grosso, é 1 hora a menos. Então, são 19 horas. E são 2 horas a menos em Rio Branco. 2 horas a menos em relação a Goiânia, que é o mesmo horário de Brasília, né? Então, são 18 horas em Rio Branco. Aqui é só para mostrar para vocês, e é sempre bom perceber, por exemplo, quando vocês forem fazer o vestibular, se inclui ou não a questão do horário de verão, porque o horário de verão, ele pode modificar o fuso horário, ele pode modificar a hora legal, que horas está sendo adotada no país naquele período. Por exemplo, agora na Europa, eles estão adotando o horário de verão. Nos Estados Unidos, no Canadá, né? Porque eles adotam o horário de verão, e no hemisfério norte, agora é verão. Aqui também era só para lembrar vocês que a gente também tem o termo hora legal, que é a hora que cada país escolhe adotar. Então, nós temos os fusos horários, que eles são traçados em linha reta. Mas isso não quer dizer que vai ser desse jeito dentro dos países. Os países vão traçar a diferença de fuso respeitando as regiões, estados. Isso vai depender da política do país, que geralmente é uma decisão econômica ligada ao uso de energia. E aqui só uma curiosidade, que é quantos fusos horários que nós temos na Antártida. Então, nós temos fusos considerados a leste e a oeste de Greenwich, ok? E aqui só a bibliografia, depois eu também posso colocar isso daqui lá para vocês, se vocês quiserem. Bom, agora eu queria saber, eu vou parar de compartilhar aqui, eu queria saber se vocês têm dúvida. Eu não tenho mais dúvida, não. Eu estava com um pouquinho de dúvida no fuso horário, mas agora eu entendi. Ai, que ótimo. Eu acho que com relação à dúvida eu posso parar a gravação, né? Sim.